Pessoal, bem-vindo todos, tá? Muito obrigado pela atenção, por terem vindo aqui para participar dessa primeira live que a gente está organizando. Isso aqui está sendo organizado, então, pelo Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica, pelo PROMEC. Isso é o primeiro evento de uma série de eventos que a gente vai começar a promover agora, até o final do ano, certamente. Temos um grupo de trabalho organizando palestras, organizando cursos, mesas redondas. Esse grupo é formado pelos professores Ney, pelo professor Schneider, pelo nosso representante discente, o Saulo Garret, e acho que a gente vai conseguir fazer aí uma série de eventos que vão ser bem interessantes para a nossa comunidade toda. Aceitamos sugestões, tá? Então, acho que a gente vai botar depois aí no chat o próprio contato do Saulo, que vai ser a nossa ponte, e as pessoas que tiverem interesse em apresentar uma palestra ou tiver ideia de alguma coisa, pode entrar em contato com a gente, vai ser muito bem-vindo. Para terem uma ideia de coisas que já estão em organização, tá? No próximo dia 27, vai ser uma quinta-feira, às 19 horas, o mesmo esquema de agora, a gente vai ter uma mesa redonda, que vai ser uma mesa redonda com duas empresas, com a Steel e com a Fras-le, em que a gente vai ter oportunidade de discutir um pouco, então, com essas empresas, né, que já são parceiras aqui do PROMEC, mas discutir um pouco de como é que funciona essa interação empresa-universidade, né, as dificuldades e as oportunidades que isso pode trazer para a gente. Então, dia 27/8, tá? Estão todos convidados, marquem aí na agenda, 19 horas, mesmo esquema de hoje. A gente também já tem confirmado uma palestra, uma live, né, parecida com a de hoje, com o Marcos Bianchi. Ele já foi professor aqui do Departamento de Engenharia Mecânica, hoje em dia está no Laboratório Nacional de Energias Renováveis nos Estados Unidos, e vai trazer um pouco da experiência dele, né, de lá. Não está a data marcada ainda, tá? Mas já tá acertado. E a gente também já está definido, ainda sem data, mas já está definido que vai ocorrer um curso de revisão sistemática bibliográfica, tá? De literatura. Isso vai ser dado por alunos do PROMEC mesmo, e a gente vai divulgar tudo isso aí com antecedência, então. Era isso. Hoje, então, nós temos uma primeira live com o professor visitante, que está chegando agora aqui no PROMEC, a primeira atividade que ele está fazendo é o Julian Hunt. Dou as boas-vindas ao Julian, então, em nome do PROMEC. Né? E, Paulo, passo a palavra para você para fazer uma apresentação aí do Julian, então. Boa noite a todos. Obrigado, Fernando, pela introdução. O Julian foi uma grata surpresa, uma pessoa que apareceu aqui na cidade, procurou uma inserção em grupos de pesquisa, e foi uma satisfação que a gente agora consolida isso com essa entrada dele como professor visitante do programa, nosso programa de pós-graduação. O Julian é engenheiro químico, ele é formado na Universidade de Nottingham, na Inglaterra. Ele é doutor em planejamento energético na Universidade de Oxford, e lá ele desenvolveu um sistema de suporte à tomada de decisão para recomendar tecnologias de geração elétrica e hídrica para o Reino Unido. Depois ele já passou por alguns estágios de pós-doutorado. Tá? Ele tem relações com universidades aqui do Brasil também, com universidades do exterior, e atualmente ele é pesquisador do Instituto Internacional de Análise de Sistemas Aplicados, que é o IASA, na Áustria. Tudo isso ele vai mostrar fazendo a sua trajetória de pesquisa, de ensino, de formação, vai mostrar os seus trabalhos e vai mostrar as suas propostas de entrada aqui no programa de colaboração com alunos, professores, e uma satisfação enorme a gente começar essa primeira videoconferência com o Julian Hunt. Julian, com você. Boa noite. Primeiro eu gostaria de agradecer a gentileza, o carinho do professor Fernando, professor Paulo, e por ter dado essa oportunidade aí de dar continuidade à minha pesquisa, à minha carreira acadêmica, com essa posição de professor de visitante no PROMEC. Eu estou recebendo uma bolsa, né, do PRINT,
UFR, URGS, desculpa. E de um ano, começando em setembro. Então, vou falar um pouco da minha experiência, de tudo que eu tenho feito. Vamos lá. Falar da formação acadêmica, experiência de trabalho, falar sobre o IASA, onde eu tive 3 anos trabalhando lá na Áustria, professor visitante, essa na URGS, e fazer umas conclusões finais. Eu comecei a minha formação na UFRJ, na Escola de Química, fazendo engenharia química, no Rio de Janeiro, e o meu pai, que está aqui na apresentação, ele teve a oportunidade de trabalhar para a Agência Internacional de Energia Atômica, e eles disponibilizavam bolsa para os filhos de quem estava lá, então eu tive a oportunidade de estudar em Nottingham, né? Eu estudei, fiz a graduação em Engenharia Química, finalizei em Nottingham. Achei Nottingham uma universidade boa, graduação em 3 anos. E como tem muita gente de muitos países diferentes, distintos, indo para a Inglaterra por educação, né, para conseguir um degree, para se formar, o tipo de ensino lá ele é bem diferente do Brasil. Ao invés de capacitar a pessoa de forma plena, como é feito no Brasil, eles tentam meio que mostrar o que você é capaz de fazer numa certa área de ensino, né? Então, tem o first, to one, to two, third, e aí você vai sendo, né, em 3 anos você se forma e você mostra qual é a sua capacidade para aquele tipo de conhecimento. E aí depois, se você quiser fazer engenharia química, você trabalha numa empresa de engenharia química e você vai, então, virar engenheiro químico, né? Então, é uma formação bem diferente. Eu não fiz mestrado, eu fui direto para o doutorado, fiz o doutorado na Universidade de Oxford, na Inglaterra, demorou 4 anos, desenvolvi uma ferramenta de suporte à tomada de decisão e um pouco da experiência de pesquisa em Oxford. A Inglaterra, eles têm um costume muito forte no país de criar regras. Então, cada instituição tem a sua própria regra, e cada instituição, então, é conhecida pelas regras que tem. Então, por exemplo, você estudar na Universidade de Oxford ou Cambridge, você fazer um doutorado, você vai ser esperado de ter um viés mais para inovação, para desenvolvimento, para tecnológico, essas coisas. Se você formar em Nottingham, por exemplo, um doutorado, você vai ter um doutorado mais técnico, né, focado em questões técnicas de resolver problemas específicos. Até o meu coordenador lá na Universidade de Oxford, ele deu 3 tarefas, né? Então, Júlia, para você ganhar um doutorado aqui, você vai ter que entender muito sobre o assunto, não, da sua pesquisa. Você vai ter que revolucionar a sua área de pesquisa e você vai ter que desenvolver pelo menos 30% do trabalho você para defender a sua tese, né? 70% seria o future work. Essa proposta é justamente para você ser o mais ambicioso possível nas propostas que você faz na sua tese, né? Para ter esse grau de inovação. Então, essa foi uma experiência muito interessante. Experiência de trabalho, eu fiz um estágio na Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial, UNIDO, em Viena, trabalhando no Departamento de Energia e Mudanças Climáticas, desenvolvendo projetos de energias renováveis na África Oriental. Depois do meu doutorado, eu consegui uma bolsa de atrações de jovens talentos e fiz um pós-doutorado durante 3 anos na UOP. Eu desenvolvi essa ideia de fazer usina reversível sazonal, ou seja, fazer um reservatório grande em paralelo ao rio e você encher o reservatório bombeando a água do rio. No começo eu achava que era uma minha ideia, mas depois eu descobri que a Áustria, a Suíça, a Noruega, Japão já fazem isso, até os Estados Unidos têm um projeto desse. E
muito do setor elétrico brasileiro também não tinha conhecimento dessa tecnologia, então está sendo uma experiência muito interessante, eu vou compartilhar com vocês. Eu tive a oportunidade de fazer pós-doutorado também na Comissão Nacional de Energia Nuclear, a CENEM, com o professor Renato Cota. O professor Renato Cota mandou um abraço aí para todo mundo e fala que o Promec gosta muito do Promec, conhece muitos professores do Promec. Eu tive a oportunidade de fazer esse pós-doutorado com ele quando ele era presidente lá do CENEM. Também foi uma ótima experiência, desenvolvendo projetos nucleares de dessalinização. E então consegui uma bolsa, né, para fazer bolsa de pesquisa, para fazer um pós-doutorado no Instituto Internacional de Sistemas Aplicados, International Institute for Applied Systems Analysis. Eu já conheci o IASA quando eu trabalhei na Unido, porque a Unido, a maioria dos projetos de pesquisa que eles contratam, a maioria não, mas muitos deles, é desenvolvido pelo IASA. E eu ficava deslumbrado com o IASA, sempre tive interesse de trabalhar lá, e acabei conseguindo com a bolsa da CAPES pelo Brasil. Na época, eu nem recebia nada pelo Brasil, né? Eu já estava lá na Inglaterra, na Europa, quase 10 anos lá, eu nem tinha essa imaginação que eu ia acabar voltando para a Áustria com bolsa do Brasil, mas essa foi a trajetória. Falar um pouco do IASA. O IASA é um instituto, foi fundado em 1972, em conjunto com a Estados Unidos e a União Soviética. Nessa época, os dois países estavam na Guerra Fria e tinha muito problema de colaboração. Então, esse instituto foi justamente construído com a intenção de fazer colaboração. Praticamente tinha um medo enorme no mundo que os dois países entrassem em guerra nuclear, então eles estavam querendo fazer cenários de colaboração para caso tivesse uma guerra nuclear, o que ia acontecer. E aí não teve guerra nuclear, a União Soviética se desfez e o IASA foi se transformando em um dos think tanks mais importantes do mundo, desenvolvendo políticas públicas, principalmente na questão de sustentabilidade. Muitos dos relatórios do IPCC são desenvolvidos pelo IASA, muitas das publicações que resultam no que a gente tem hoje, feitas no IASA. Tem o Gruber, que é o diretor do Energy Technologies, ele fez um cenário onde ele prevê o custo da energia solar em 1978, e ele acertou. Aí eu não sei se ele acertou ou ele fez isso acontecer, né? Pelo fato do IASA ficar teclando e falando de usinas reversíveis, de usinas de fontes renováveis, e aí isso acontece, né? Alguém tem que desenhar esse caminho. E o IASA foi um dos grandes colaboradores aí. É um instituto internacional, então 23 países pagam a conta lá do IASA, o Brasil é um deles. Já teve 60, acho que quando eu entrei em 2017 tinha 60, só que os países começaram a enxugar um pouquinho os custos, agora tem 23. E os programas são Energy, Water, Systems Analysis, Risk, Ecology, Air Quality, Population, e Transition to New Technology. Eu trabalho no programa de energia, Energy Program. Sou pós-doutorando lá, e essa bolsa que eu estou recebendo é justamente, eu estou sendo cedido desse IASA para entrar no Promec, mas a intenção da bolsa é justamente fazer essa ligação e trazer o máximo de alunos que estejam interessados em estudar, não, em trabalhar. Lá não tem muito estudo, lá você entra no IASA e já começa o primeiro dia trabalhando, em pesquisa. E se tiver interesse e oportunidade, é só entrar em contato comigo, que eu vou mostrar o caminho das pedras, oportunidades existentes. Na questão de pesquisa,
o Energy Program trabalha nesse Message. Message é uma ferramenta de planejamento de longo prazo de energia. O país está interessado em saber se investe em energia eólica, solar, gás. Ele já foi muito utilizado é, no, nos anos 80, 90, por países, mas agora você tem vários competidores, só que o Message continua um dos bons competidores aí para desenvolvimento desse planejamento, cenários, né? Cenários futuros de planejamento de setores elétricos. É um modelo de análise integrada, Integrated Assessment Model. Basicamente, nesse modelo, é um modelo que roda em GAMS, e a linguagem computacional é o Python. Você consegue colocar minas de carvão, botar o quanto de carvão você tem no país, qual o preço, colocar o custo de extração, de produção, e você consegue fazer um modelo de quanto que vai custar a sua energia no final, quanto que faz sentido de investir em uma ou outra de eletricidade, de geração de eletricidade ou combustível fóssil para transporte, o hidrogênio, baterias agora, né? O relatório 1.5 do IPCC parte dele foi feito no IASA, rodando o Message, e propõe várias soluções, né? Uma delas está apresentada nesse gráfico, basicamente reduzir aí consumo de combustíveis fósseis, aumentar a geração eólica solar, diminuir o consumo de eletricidade, de energia, para o mundo conseguir limitar as mudanças climáticas para 1.5. Esse gráfico eu já não sei se a gente vai conseguir atingir, né? O da energia solar eles acertaram, não sei se todo mundo também consegue acertar as previsões, né? Vamos ver. É mais difícil esse. Então, a participação, como é que faz para participar do IASA? Tem o caminho que eu tracei foi basicamente apliquei para uma bolsa da CAPES. Existem 2 bolsas de doutorado de sanduíche, que eles chamam de 3 meses, que eles chamam Summer School, YSSP, Young Summer Students, que todo ano aparecem 50 estudantes com 3 meses e desenvolvem muita pesquisa, uma experiência muito boa. 4 bolsas de doutorado sanduíche, de 6 meses, 12 meses, 1 ano, e 4 bolsas de pós-doutorado de 24 meses. Ou seja, existe um potencial de ter pelo menos 8 pós-doutorandos ao mesmo tempo, no IASA, com dinheiro da CAP, bolsa da CAP. Quando eu estive lá durante esses 3 anos, no máximo tinham 2. Ou seja, os projetos que estão sendo enviados, né, para o IASA não estão sendo aceitos, não estão sendo suficientes. O pessoal fala assim, não quero trabalhar com essa pessoa, não, porque pesquisador lá, ele tem um tempo, ele que decide, ele tem várias pessoas que podem trabalhar para ele, e a maioria decide não trabalhar porque não está interessado na pesquisa, no projeto. Então, essa possibilidade de eu, por exemplo, saber exatamente a pesquisa, saber o que é necessário, eu participo de reuniões toda semana para falar sobre os projetos, como é que estão indo e tudo mais, eu posso ajudar nessa questão de fazer pelo menos o aproveitamento dessas bolsas. Só que tem um problema, né? Estamos no Covid, e já, se você entrar no site da CAPES, você vai ver que as bolsas que foram aceitas, elas ainda estão, não foram implementadas, porque não pode ir para a Áustria no momento que está fechado lá. Você tem que fazer uma quarentena de 14 dias, o brasileiro não tem tanta facilidade de entrar no momento por causa do Covid. Mas isso com certeza vai mudar, né? No ano que vem, março do ano que vem, já podem mandar seus projetos e as coisas vão voltar ao normal. Não poderiam nem mandar agora, porque já passou a data de submissão. Então, ano que vem, se tiver interesse, entre em contato comigo, eu ajudo vocês a mandar uma aplicação. Agora, falar um pouco da colaboração que já existe, né, com o IASA e o PROMEC, no caso,
a participação do professor Schneider, os seus alunos, que eu tenho o prazer de trabalhar nos últimos meses. A gente escreveu um artigo fazendo um mapeamento, né, das usinas hidrelétricas reversíveis no mundo. No caso, os Estados Unidos, a Europa, a China, tem 20 a 30 gigawatts instalados nessa tecnologia. Só que os Estados Unidos e a Europa, eles não estão construindo muitos projetos no momento. A China, por outro lado, tem um planejamento em 2035 ter 145 gigawatts instalados. Então, eles vão multiplicar por 3 ou 4 a capacidade que eles têm agora. Eles vão ter uma capacidade de 10 de Itaipu só de usina de hidrelétrica reversível. Investindo pesado nesse. Eles estão querendo investir mais em energia solar, energia eólica. Você tem essa intermitência, é uma opção para armazenar energia que já é viável, né? Já existe em vários países. E, além disso, o artigo, a gente fez propostas de arranjos de usina reversível que não existem, basicamente focando na necessidade de armazenamento hídrico, e a gente propôs, então, na cabeceira do rio Zambeze, na África Central, alguns projetos aí para ajudar a fazer uma gestão hídrica mais apropriada. Essa região é muito plana, se você faz um reservatório, você evapora toda a água e não consegue armazenar nada. Então, a gente tem um desafio grande aí para uma gestão mais apropriada. Outro artigo que a gente publicou, basicamente mostra na Climatic Change, o outro foi no Renewable and Sustainable Energy Reviews. Basicamente, a teoria é que quando os reservatórios das hidrelétricas no Sudeste e no Sul do Brasil estão vazios, a chance de precipitação diminui. Quando eles estão cheios, a chance de precipitação aumenta. E quando o reservatório está cheio, a água percola na bacia, você tem uma evaporação maior, reduz a temperatura da bacia, aumenta a umidade relativa do ar. Então, quando você tem uma frente fria vindo do sul, ou uma frente quente úmida vindo da Amazônia, a chance de precipitar aumenta. A gente criou uma metodologia olhando as áreas, os reservatórios existentes e fazendo uma suposição de impacto nas áreas em volta. Ou seja, um reservatório aumenta a chance de chuva em cima do reservatório e diminui a chance de chuva ao redor do reservatório. E essa metodologia a gente comparou com Itaipu, uma construção de reservatórios desde 1930. A vazão de Itaipu aumentou em média 30%, e a gente sugere que isso aconteceu devido à construção de várias usinas em volta do reservatório de Itaipu. E também Passo Real, uma usina hidrelétrica no Rio Grande do Sul, também aumentou aí de 15%, 20% a vazão, e aí a gente mostra o impacto positivo que a construção de outros reservatórios teve na vazão do rio. Também a gente menciona a operação dos reservatórios, né? Quando os reservatórios do Sudeste estão vazios, você tem uma área alagada menor, você tem uma umidade menor, a temperatura da bacia aumenta, e chove mais onde você tem reservatório a fio d'água, que é na bacia do Paraná, Itaipu, Porto Primavera, Jupiá. Então, esses reservatórios eles não têm armazenamento, eles estão sempre cheios, estão sempre muita área alagada, então chove mais aqui. Reduz a área alagada aqui, chove em Itaipu. E não tem tantos dados de armazenamento nível dos reservatórios, só até 2009, mas com esses dados dá para ver aí que tem essa correlação. Então, a proposta é basicamente, né, que o Brasil deveria permitir que os reservatórios enchem de novo, né, para
voltar a chover no Brasil, né? Outro artigo que a gente publicou é propostas de projetos de geoengenharia. Geoengenharia é uma ciência onde você desenvolve projetos de engenharia para ter um impacto no clima, né? A intenção desse artigo é resfriar a Terra. E a proposta é aumentar a salinidade do Oceano Ártico, para então permitir que o Oceano Atlântico, que é quente, bem quente, entre no Ártico, e então você irradie todo o calor que você tem no Oceano Atlântico para o espaço e assim resfriando a Terra. Então, a gente propôs várias soluções. Uma é fazer barragens flutuantes na frente das glaciações da Groenlândia para reduzir a quantidade de água fresca entrando no Ártico e a redução de temperatura, que também tem um impacto nesse fenômeno daqui. Outra solução é transpor água das bacias do Rio, da Rússia e do Canadá para a Ásia Central e para os Estados Unidos, fazendo uso dessa água. E a outra proposta é, basicamente, bombear água aqui do fundo do mar, que é uma salinidade maior, para não, ao contrário, desculpa. Bombear água fresca aqui de cima, aqui embaixo, e ela vai voltar já um pouco com essa salinidade maior. Você bombear a água daqui de baixo para aqui para cima, ela vai cair, né? Não vai fazer muito sentido. Então, a ideia é bombear a água daqui de cima, aqui embaixo, e ela vai voltar já mais densa. Temos 4 artigos aí já em revisão nessa colaboração em ASA. Um é o mapeamento do potencial das usinas hidrelétricas e usinas hidrelétricas reversíveis sazonais para a bacia do Indus. Durante o meu pós-doutorado no IASA, eu desenvolvi um modelo computacional para achar o potencial de usinas hidrelétricas reversíveis no mundo todo. Como essa bacia do Indus ela tem um potencial enorme, eu achei que fazia sentido fazer um artigo sobre esse assunto que chamar The World's Future Long-Term Energy Battery. Ou seja, essa região vai ser uma das regiões que vai armazenar energia pelo longo prazo, né? Porque vale muito mais a pena você armazenar energia com água, bombeando água para um reservatório, do que você fazendo bateria. Bateria serve, lógico, mas para o curto prazo, né? 1 dia, 2 dias, 3 dias. E outro artigo é a proposta, está sendo em análise do Nature Sustainability, é um artigo propondo a construção de uma hidrovia que conecta o Rio del Plata, entra no Rio Paraguai, faz uma transposição para o Rio acho que é Guaporé, e deságua no Madeira, e aí você chega no Amazonas, depois vai para o Negro, do Rio Negro você faz uma transposição para o Orinoco, e do Orinoco você deságua aqui perto do Caribe, né? Esse projeto já existe, já foi proposto em 1960 pelo engenheiro Mauá. Antes disso já tinha sido proposto. Eu, pessoalmente, nunca tinha ouvido falar, então foi meio que uma ideia. Lógico, quando você faz pesquisa, você vai descobrindo que a sua ideia já existe. Normalmente, a maioria das vezes, isso que acontece comigo. Mas foi um trabalho interessante aí. Tem um potencial enorme, seria a maior hidrovia do mundo. A altitude que tem que ser atingida é só 230 metros. Seria quase mais de 9.000 quilômetros de hidrovia, comparado com a hidrovia nos Estados Unidos, que cruza o Mississippi e Great Lakes lá em cima e depois desce para o Canadá, que é uma das hidrovias, um fenômeno de hidrovia e que foi a razão de você ter uma das razões de ter essas cidades, New Orleans, Memphis, St. Louis, Chicago, Detroit, Buffalo, Toronto, Montreal, Quebec. Ou seja, traz muito desenvolvimento, uma hidrovia bem planejada. Outro aspecto interessante é a transposição, né, entre o Rio
você mudar de bacia entre o Rio Negro e o Rio Orinoco, não precisa de eclusa, porque você tem um braço aqui que é um que é um, uma formação geológica muito peculiar, onde a vazão de um rio se divide em dois. Isso daqui, acho que, pelo menos que eu conheço, é o único caso. Você tem um rio que se divide em dois. Então, o Rio Orinoco, ele se divide aqui no rio, ele flui para o Rio Negro e flui para o Rio Orinoco, né? Nesse caso, você hoje tem uma ilha, que seria essa parte daqui. Isso daqui você não consegue atravessar se você não passar por um rio. Essa parte aqui, Guiana Francesa, Venezuela, você tem que passar por um rio. Esse rio daqui conecta os dois, como se fosse uma ilha fluvial. A proposta de fazer hidrovia, você fazer o desenvolvimento sustentável, a proposta é não utilizar estradas, porque as estradas causam o deflorestamento da Amazônia. Você tem 5.000 quilômetros de hidrovia e você não tem deflorestamento ao redor das hidrovias. O deflorestamento acontece pelas estradas. É fácil você controlar uma bacia, botando, por exemplo, um guardinha aqui, ele pode saber exatamente o que está acontecendo na bacia, porque tudo vai ter que entrar e sair para aquele ponto. Já uma estrada fica mais complicado, porque você é muito difícil de monitorar na estrada. Eu publiquei já antes um artigo sobre a possibilidade de aproveitar o potencial hidrelétrico da Amazônia com esse tipo de usina, chamado Movable Heap. Ele usa o efeito Venturi, né? A água passa por cima e por baixo da turbina, reduzindo a pressão na saída da turbina, que, de certa forma, aumenta a queda. São chamadas de head increaser dams. E aí você consegue fazer um aproveitamento hidrelétrico eficiente, uma vasta variação de cota dos rios da Amazônia, que chegam a 18 metros. E é muito difícil você fazer esse aproveitamento. Santo Antônio, em geral, são exemplos ordinários aí, mas essa tecnologia também é interessante. Outro artigo que está em revisão no Energies é o uso de piscinas para armazenamento térmico. Basicamente, a ideia é você vai inutilizar a piscina, né? Piscina cara, você não quer manter, pega uma idade na vida que você não quer mais usar a piscina, então você pode transformar ela num tanque de armazenamento térmico. A proposta é, durante o inverno, frio lá fora, você com uma eficiência muito alta, você consegue congelar o gelo da sua piscina, a água da sua piscina produzir gelo, você armazena esse gelo. Normalmente, em países frios, você tem heat pumps, que precisam de uma fonte de calor para você jogar fora. Então, você joga fora o calor, congelando a água da piscina. No verão, quando está quente, você usa esse gelo, né, para resfriar a casa. Então, o potencial mundial dessa tecnologia foca em regiões onde você tem invernos muito frios e verões quentes, onde você precisa de aquecimento. Então, eu fiz um mapa aí, fiz uma metodologia, claro, para ver quais são os melhores locais. Infelizmente, o Brasil não teria um potencial muito grande, mas tem potencial na Austrália, nos Estados Unidos, na parte leste da China, no Irã, Iraque, Middle East, lá na Arábia. Outro artigo é sobre o uso de seawater air conditioning, pegar a água do fundo do mar e utilizar essa água do fundo do mar que é fria para resfriamento na costa, né? Ou resfriar processo. Por exemplo, se você for fazer hidrogênio para exportação, que agora está muita gente falando sobre produção de hidrogênio. Para você liquefazer o hidrogênio, você precisa consumir aproximadamente 30% da energia no hidrogênio, é muita energia. Se puder pelo menos baixar um pouco esse consumo de energia fria, tem mais ou menos de 3 a 5 graus Celsius, você tem que atingir uma profundidade de 700.000 metros. O custo dessa tecnologia que a gente publicou, também ele
ele tem vantagens em ilhas pequenas, porque você teria um fator de capacidade muito alto. O custo de operação dessa tecnologia é baixo, mas o custo de investimento, capital cost, é alto. Você tem que unir tubulações, você tem que escavar, você tem que bombear a água. Então, é viável, a viabilidade aumenta nessas regiões onde você precisa de aquecimento durante o ano todo, né? Dia e noite. E onde você não tem uma placa continental muito extensa, né? Você chegue no mar com facilidade. Outras colaborações que já foram feitas com o Promec foi participação da banca do Raul, fez um estudo espetacular, uma tese muito boa, fiquei extremamente surpreso. Parabéns para o Raul. Estou coordenando agora a aluna Natália, de doutorado, e que também é uma ótima aluna, estou fazendo um trabalho muito bom, muito honrado de ter essa oportunidade de trabalhar com a Natália. E o Renan, existe uma possibilidade de desenvolvimento e eu teria muito interesse em coordenar alunos, né? Eu estou falando aqui, mas eu fiz 8 anos de pós-doutorado, primeira oportunidade que eu tenho de professor, então eu gostaria de, na maneira do possível, usar essa oportunidade para participar de banca, para orientar alunos, então fico à disposição de todos os professores aí do Pronec, vai ser um prazer enorme. Vou falar um pouco do trabalho de agora em diante, né? Falei mais ou menos o que já foi feito, mas não faz parte dessa bolsa. O Print, ele espera que eu, né, crie parcerias e consolide uma rede de pesquisa internacional. Ou seja, ajudar no desenvolvimento de uma parceria entre o Promec e o IASA. Intercâmbio científico, de contínua de formação de docentes e pesquisadores, colaborar com pesquisadores do Promec. Basicamente, a ideia é colaborar, capacitar os pesquisadores e orientar, né? No final, eles pedem para eu fazer um documento mostrando as publicações, as atas de defesa, de mestrado e doutorado, as palestras ministradas e outros comprovantes de produtividade. Ou seja, basicamente isso. Publicação, que eu acho que não vai ser problema, aula, defesa e orientação. Agora o tema é o tema 5 do edital do Print, energia do futuro, novos combustíveis, não poluentes ou recicláveis. A justificativa é a conversão e armazenamento de novas fontes de energia. E o interesse do Promec, o Promec teve que mostrar interesse nesse edital. Eu acredito que eu sou o primeiro aluno que estou entrando nesse edital no programa, né? E vocês mostraram no edital muito interesse em estocagem de energia. Mencionaram 3 vezes estocagem de energia, que é mais ou menos o que eu tenho trabalhado, então caiu aí com uma luva. Falando um pouco mais sobre a experiência que eu estou percebendo, aprendendo com o Promec já, vendo as pesquisas, vendo o trabalho que vocês estão desenvolvendo, os professores, claro, são maioria engenharia química, civil, alguns de elétrica, física, e tem um engenheiro químico, que é o Sandro Amigo. Então, eu também sou engenheiro químico, eu entraria aí para dar um apoio, se for necessário, nessa questão de engenharia química, e na questão também de armazenamento de energia. No
nas áreas de pesquisa. Grande parte dos professores participam de energia, fenômeno de transporte, entraria nessa área de energia, fenômeno de transporte. Também pelo fato do INT que exigir essa área de pesquisa, né? Então, o plano de trabalho, o professor Paulo mencionou que existe a possibilidade de dar aula no terceiro trimestre, e como o edital não exige, mas sugere, eu daria aula de armazenamento de energia, né? Orientações durante todo o período, bancas, o máximo que eu puder, eventos, organizar também os eventos que forem de interesse aí do Promec, e pesquisa também, todo o tempo. Vocês têm alguma dúvida? Acho que as dúvidas ficam para o final, né? Falar do projeto de pesquisa. O projeto de pesquisa é o mapeamento de usinas reversíveis sazonais do Rio Grande do Sul. Você tem um exemplo aqui de usina reversível sazonal no Rio das Antas. O Rio das Antas, ele tem muita hidrelétrica e muita PCH a fio d'água, sem reservatório. Ou seja, quando chove, gera energia, quando não chove, você não gera. Não tem nenhum reservatório grande para armazenar e fazer a regulação desse rio para aumentar a garantia física e gerar mais eletricidade, né? Aumentar o potencial de geração hidrelétrica da bacia do Rio das Antas. Então, a proposta é basicamente fazer um reservatório em paralelo, onde você teria uma variação de queda de 150 metros, uma área alagada muito pequena, e você conseguiria, então, durante períodos de chuva, quando você tem muita disponibilidade hídrica, você então vai bombear e armazenar parte dessa água, reduzindo o vertimento que acontece na cata. Além disso, se você tiver períodos de muita energia eólica, energia solar, você também pode fazer a operação de bombeamento desse reservatório inferior, que tem capacidade de armazenamento semanal, para esse reservatório maior, que tem capacidade de armazenamento sazonal. Então, você consegue complementar esses dois tipos de operação e trazendo grandes benefícios aí para a rede elétrica do estado. Dando uma olhada geral na bacia, a área de captação dessa usina reversível seria aqui a cabeceira do Rio das Antas, e então você teria a regulação de parte aqui dessa cascata, aumentando a geração hidrelétrica. Então, esse modelo de mapeamento de usinas hidrelétricas reversíveis foi desenvolvido no IASA, e eu continuo trabalhando, aperfeiçoando. Eu também adicionei esses pontinhos daqui, essas bolas com pontinho preto no meio, são projetos de usina hidrelétrica reversível sazonal, ou seja, tem barragens grandes, reservatórios grandes que armazenam grande parte do volume de água na bacia. Esses projetos sem a bolinha no meio são projetos com potencial de usina hidrelétrica reversível diária. São usinas com barragens menores, reservatórios menores, e que teriam o intuito aí de fazer a regulação diária ou semanal, focando no setor elétrico, né? Essas usinas com reservatório grande não só armazenam energia, também armazenam água. Se você tiver, por exemplo, aqui no sul, você teve essa seca aí que ficou uns 5 meses sem chover. Se você tivesse uma usina hidrelétrica reversível sazonal de grande porte, você teria água por mais uns 5 meses. Não teria problema de abastecimento hídrico. Então, tem esses dois benefícios ainda. Infelizmente, eu não consigo rodar o Google Earth e fazer a palestra ao mesmo tempo, porque o Google Earth é muito pesado e a minha internet, infelizmente, não é muito boa. Então, eu fiz uns print screens aqui do Google Earth, mas é muito didático. Se você fazer o zoom, você vê exatamente onde é que está o projeto. E esse projeto, por exemplo, perto ali da cidade de Ité,
teria uma barragem de 100 metros, uma tubulação um pouco grande, né? 50 quilômetros, pouco grande, não, muito grande. Usinas reversíveis normalmente têm barragens de tubulações de no máximo 20 quilômetros. As sazonais, às vezes, até vale a pena fazer uma tubulação maior, já que você vai armazenar muita água. Nesse caso, faz um pouco de sentido, porque o custo de armazenamento sazonal não é tão alto. É alto, né? $50 por megawatt-hora. No Brasil, você tem projetos de $10 por megawatt-hora que já começam a ficar viáveis. Isso aqui é só para mapear, né? Você tem aqui, por exemplo, esses locais aqui. Esse projeto daqui, você teria a tubulação pegando água aqui do Rio das Antas e fazendo uma barragem aqui, onde é uma barragem encaixada, que você não gasta muito dinheiro para fazer a barragem, a potência, né? O custo da barragem, dos túneis, da escavação, das turbinas, dos geradores, todos são calculados e chega num... Você consegue analisar qual projeto é bom, qual projeto é ruim. Ainda tem alguns bugs e eu estou melhorando a qualidade do modelo e vou disponibilizar aí no Promec quando ficar pronto. Seria interessante aí, talvez um site ou alguma coisa para as pessoas que têm interesse em investimento em armazenamento de energia com essa tecnologia ter acesso. Outros projetos, né? Esse é o projeto que eu previ na proposta aí para o print. Tem outros projetos que estou desenvolvendo com o IASA, que eu continuo trabalhando como um pesquisador do IASA, não tô ganhando o salário que eu ganhava, mas eu mantenho as minhas atividades no IASA, vou continuar participando de reunião, vou continuar fazendo algumas tarefas lá, e essa é a ideia do Print, né? Basicamente, trabalhar nos dois lugares e possibilitar essa união do Promec com o IASA. E no IASA trabalho com o PIC, que é o Potsdam Institute, outras universidades no projeto, várias universidades na Alemanha, na Europa, tem projeto com a FGV, outros projetos em desenvolvimento, com a TU Viena, Bocu, tenho colegas, professores lá que também têm interesse, o meu coordenador de Oxford também, estamos tentando desenvolver projetos juntos. No Brasil, tem projeto com a JBS, com a AMBA, em andamento, e projeto de P&D ANEEL com o FRJ e Unicamp, basicamente mapeando as usinas hidrelétricas reversíveis no Brasil, né? Esse é o projeto de ANEEL. Em desenvolvimento, vários, né? Se for possível e conseguir financiamento, claro que eu, sendo membro do Promec, convidaria alunos aí do Promec para participar, ou professores também, para desenvolver projetos aí para o Promec. Artigos em desenvolvimento, né, que não foram submetidos ainda, tem uma lista aí, acho que não vale a pena ir muito em detalhe. Se vocês tiverem interesse em colaborar nesses artigos que ainda não foram submetidos, eu tenho muito interesse em colaborar com vocês, alunos e professores do Promec. Então, por favor, vou disponibilizar essa apresentação. Vocês tendo interesse em alguma área, por favor, entre em contato. Já estou participando de algum desenvolvimento, né, colaborando com alunos aí do grupo do professor Schneider, mas estou aberto, com certeza, a outras colaborações com outros professores, outros alunos, fico à disposição. As considerações finais, a minha intenção é usar essa oportunidade o melhor possível, da melhor maneira possível, explorar ao máximo a colaboração com os professores do Promec, ministrar aula em armazenamento de energia, orientar aluno de mestrado e doutorado. Eu não posso orientar porque eu vou ficar muito pouco tempo, né? Só um ano. Então, a ideia é a co-orientação mesmo. Desenvolver projetos de pesquisa, convidar os professores do Promec e alunos, organizar eventos, palestras, formalizar a integração entre o Promec e o IASA. Seria interessante saber as necessidades do Promec, como é que a gente pode fazer isso. Com certeza o IASA está interessado
nessa colaboração, senão o meu diretor lá, o K1 Riarri, não teria escrito a carta permitindo essa colaboração, né? Então, tem interesse deles e a gente deveria ver a melhor forma de fazer esse link. E contribuir com as demandas de interesse aí do PROMEC e da URGS. Qualquer coisa que vocês tiverem aí em mão e se quiserem passar para mim, estou disponível. Muito bem, muito bem. Júlia, muito obrigado pela apresentação. É uma satisfação a gente ter uma pessoa como você integrando a equipe, trazendo novidades, trazendo visões novas, experiências novas. Acho que é o que a gente mais deseja. Nós tivemos aqui já alguns comentários e oficialmente abrimos para perguntas e abrimos para comentários. Nós temos um primeiro já. Nossa, tem um monte. Aqui são interessante que eu estou com duas telas. Tem uma tela que é que é tua, Juliana? Vou parar de apresentar. Não, mas é que não coincide a mesma coisa. O que eu recebi aqui, a primeira pergunta é do Roberto Andriotti. Você lê essa pergunta também, Juliana? Não? Não. Interessante. Bom, tem várias manifestações sobre a qualidade da apresentação e agradecendo. E o Roberto foi direto já com uma pergunta assim, ó, você mencionou o uso do hidrogênio, porém tenho visto que a indústria tem produzido hidrogênio através de reforma do vapor de metano, gás natural. Mas não faz mais sentido queimar diretamente gás natural ao invés de usá-lo para produzir hidrogênio? Muito boa. Muito boa pergunta. Muito obrigado, Roberto. Muito boa pergunta. A questão do hidrogênio é interessante. Nos últimos meses, agora depois do Covid, você tem muita informação, muita notícia sobre hidrogênio. O que acontece é que a Tesla, ela tem, se você for ver as empresas automobilísticas, a Tesla, sem contar com a Toyota, está em segundo lugar. Se você somar todas as outras empresas automobilísticas, não equivale ao preço da Tesla. A Tesla está com um preço capital muito alto. E o que acontece? Se a indústria de transporte e toda para bateria, se não precisar mais de postos de gasolina e tudo mais, a indústria de óleo e gás vai ter um impacto enorme e vai ter que fechar, vai ter que decomissionar tubulações, refinarias e tudo mais, então eles estão um pouco desesperados. As empresas de óleo e gás não costumavam investir em tecnologia sustentável, 1, 2%, para melhorar a imagem da empresa, mas agora eles têm que investir, porque senão eles vão sair do mercado. O mercado de transporte é mais ou menos 60%, 70% do consumo de petróleo no mundo, e essa tecnologia de baterias tem um potencial grande de tirar uma parte grande desse mercado da indústria de óleo e gás. Então, a solução da indústria de óleo e gás é sugerir soluções sustentáveis, e, no caso, é o hidrogênio. Só que o problema é que a indústria de hidrogênio não existe ainda. Então, a proposta é pular essa parte de desenvolver uma indústria hidrogênio sustentável e continuar utilizando a infraestrutura de óleo e gás para produzir o hidrogênio, para você, com isso, conseguir viabilizar a construção da indústria de óleo e gás com hidrogênio barato, vindo de metano, e aí, então, você, devagarzinho, ir desenvolvendo uma indústria de hidrogênio sustentável, com energia eólica, solar e tudo mais.
Mas o problema é que hoje, se você for ver hoje, não, lógico que não faz sentido queimar o metano para gerar energia. Queimar metano para produzir hidrogênio, para depois queimar o hidrogênio ou passar o hidrogênio com uma célula combustível. Faz muito mais sentido você usar o hidrogênio, o metano diretamente. Como existe essa necessidade de desenvolver uma indústria de hidrogênio, é como se eles usassem o fato da indústria de óleo e gás ter esses postos de produção de metano e aproveitar esse metano barato, né, esse gás natural barato, para subsidiar a inserção de uma indústria de hidrogênio. Não sei se eu respondi a pergunta. Ótimo. O que acontece é que eu vou pedir ajuda para a Natália, ou mesmo para você, Júlia, que na minha tela aqui eu só recebi essas perguntas. Existem perguntas anteriores? Tem uma pergunta da Adelaide Gondim, que é qual o cenário das hidrelétricas do Rio Grande do Sul no momento? E temos áreas inundadas e outras sofrendo com a seca severa. E No momento... quer que eu já fale a outra? Não. Tem mais uma do Felipe Rocha. Vamos uma por uma. Tá. No momento, os hidrelétricos no Rio Grande do Sul estão bem até. Você teve um cenário de chuva volumosa nos últimos, em julho, no final de julho, que permitiu o ONS também teve a sensibilidade de segurar essa água, né? E essa chuva, essa vazão dos rios. Os reservatórios de Passo Real devem estar 80%, e os reservatórios lá do Rio Uruguai 60%, 50%. Não tá ruim, não. Estava muito ruim, mas melhorou. E agora também está previsto aí chuva para os próximos 10, 15 dias. Aí, eu virei homem do tempo. Obrigado, Adelaide, pela pergunta. Adelaide é minha mãe. O Felipe Rocha, ele pergunta assim, ó, professor Júlia, gostaria depois de ouvir um pouco sobre suas experiências / impressões sobre as parcerias entre universidades e empresas. Uma característica no Brasil é que o P&D acontece nas ICTs e não nas empresas. A URGS possui um NT? Acredito que você tenha muito a colaborar. Obrigado, Felipe, pela pergunta. Eu não tenho tanta experiência assim em relação a essas questões administrativas de P&D, não. Mas, realmente, quando você vai fazer um projeto de P&D na ANEEL, você tendo universidades envolvidas, você você é visto com bons olhos pela ANEEL, pela capacitação dos alunos, pela necessidade de publicação de artigos, de você ter uma instituição que é sólida, né, que vai ganhar com esse investimento e vai manter esse conhecimento para outros alunos, né? E, de certa forma, você melhorar a qualidade do ensino da universidade. Mas também existem empresas, por exemplo, a PSR. PSR é uma empresa de pesquisa, consultoria do setor elétrico, que faz vários projetos de P&D, e não é uma universidade. Tem várias outras empresas que também fazem prestam serviços de pesquisa e desenvolvimento usando financiamento da ANP, da ANEEL. Obrigado pela pergunta. Juliano, temos mais perguntas. Eu tinha mais uma, mas tem aqui, ó. O Gustavo pergunta se há faixas de alturas e vazões que os tipos de turbina se sobrepõem. Então, se você pode me informar se há algum tipo de turbina que tenha obtido melhores resultados com as PCHs. Opa, Gustavo, obrigado pela pergunta. Eu tenho
experiência com usinas hidrelétricas de baixa queda, como aquele que mencionei, mas na questão de produtos assim específicos, de tipo de... normalmente o tipo de turbina utilizado no PCH depende da queda, né? Uma queda maior do que 50 metros é uma frente pequena, se for uma PCH de baixa queda, você tem capa, você tem bulbo, não seria utilizado para PCH, seriam padrões maiores, mas não poderia responder exatamente a pergunta que você fez, não. Depois eu vou dar uma olhada para responder melhor. Desculpa. Dando sequência, o Júnior Melo pergunta se já foram feitos levantamentos sobre os gastos em relação a essa possível transladação de materiais para estabilizar as condições climáticas, e se você teria um material para ajudá-lo. Eu Eu entendo. não entendi muito bem a pergunta, não, Júnior, desculpa. Eu entendi o que eu entendi é que os custos para fazer essas intervenções no meio ambiente, se não seriam alguma coisa, se seria alguma coisa possível, realizável. Eu entendi assim. Ah, entendi. Nessa questão, sim, é possível, sim. Hoje, se você for... hoje você vai comprar telhado, tijolo. No Brasil você tem, nos Estados Unidos você vai lá, o preço está muito caro, porque ninguém produz mais. Por exemplo, essa questão de carro a combustível. No futuro, as empresas de automobilística não vão querer mais investir em carro a combustível, vai ser tudo hidrogênio ou bateria. O que acontece? Carro a combustível vai ficar mais caro do que os carros da hidrogênio e a bateria. Os países que não desenvolverem suas próprias políticas para utilizar o petróleo, porque é muito mais barato operar um carro com petróleo do que hidrogênio, só que o carro a hidrogênio a combustível fóssil sem investimento vai ficar mais caro, porque a tecnologia é obsoleta, ninguém está interessado em produzir. O Brasil até tem muito biocombustível, nem precisa de investir em hidrogênio para ser sustentável, só usar o etanol. Mas se o Brasil não fizer uma política pública forte, pesada, para manter a construção de carros a biocombustíveis, os carros a biocombustíveis não vão conseguir competir com carro a hidrogênio e bateria, que vão ficar mais baratos. E a gente vai perder esse mercado muito bom que o Brasil tem de biomassa, biocombustível, que é sustentável e pode ser explorado com um mercado no futuro, né? Então, sim, quem tem dinheiro que decide, bota o dinheiro, investe, fica barato. Quem não tem dinheiro para investir, não vai conseguir competir, né? Isso que é o mundo que a gente vive. Mas obrigado pela pergunta. Se foi isso que eu entendi, eu não entendi muito bem, mas talvez eu tenha... Paulo, posso fazer uma pergunta? Por favor. A minha internet caiu, eu tentei vir para o celular, então eu não sei se eu perdi uma parte, quer dizer, certamente eu perdi, né? Não sei se a minha pergunta vai estar em alguma parte que eu perdi, tá? Se for isso, me desculpe. Júlia, eu fiquei curioso ali com aquelas propostas de geoengenharia. Toda vez que eu olho esses trabalhos de geoengenharia, eu acho assim fascinante e assustador ao mesmo tempo, né? É fascinante porque quer mexer com o clima global e assustador por isso, porque quer mexer com o clima global. Então, assim, eu queria saber duas coisas. Uma, que tipo de situação vocês fizeram, né? Tipo, uma situação que leva em consideração fluxos de massa, energia, nível global ou regional, e como é que se lida com a complexidade desses sistemas, né? Porque, assim, sei lá, tem sempre aquela pressão, aquele medo, né? Que você pode mexer uma coisa para resolver um detalhe e daqui a pouco você criou um problema muito maior, né? Como é que essa área está avançando? Obrigado pela pergunta, Fernando. Então, essa área está avançando com o argumento de que a gente já faz geoengenharia, né?
E a gente, em 100 anos aí, com a indústria de óleo e gás, bombeando CO2 com carvão, óleo e gás, a gente conseguiu aumentar a concentração de CO2 quase que o dobro, né? Saímos aí de 280 partes por milhão para mais de 400 partes por milhão hoje, e isso, de certa forma, está tendo um impacto no clima, na temperatura da Terra. O problema, né, sempre teve mudança climática, né? Mudança climática, o mundo tem era glacial, sempre tem. O problema é que essa mudança climática aconteceu muito rápida, por exemplo, no período da vida de uma árvore, entendeu? Então, talvez a vegetação não vai conseguir se adaptar com a mudança tão rápida. Então, essa questão, mudança climática não é todo problema, é a rapidez que ela acontece, né? Para que o mundo, que a biosfera, que os seres vivos, os humanos até consigam se adaptar, mudar, comprar uma casa longe do mar, que o nível do mar vai aumentar, essas questões. Então, saindo dessa premissa que a gente já está fazendo geoengenharia, né? Talvez faça sentido a gente pensar em outras alternativas que possam frear essa questão. Por exemplo, construir barragem na frente de glaciações para não permitir que a água do mar quente derreta o gelo na Groenlândia ou na Antártica. Questões, por exemplo, a proposta que eu fiz lá de acabar com o gelo do hemisfério norte para permitir que esfrie os oceanos do mundo é uma proposta, mas lógico que tem impactos diretos no clima. Por exemplo, se você fizer essa barragem lá na Groenlândia, você vai aumentar a salinidade do Ártico e você vai acabar com aquele gelo superficial que você tem no Ártico. Você vai aumentar substancialmente a temperatura do Ártico, coisa de 10, 15 graus em média da temperatura do Ártico. Isso vai ser bom ou ruim para o Ártico? Não sei. Esfriar vai esfriar o oceano, vai derreter lá a Groenlândia. Realmente, são questões que vale a pena pensar, estudar e ver se, depois, né, de anos de estudo e fazendo modelos e vendo se realmente faz sentido. Se não fizer sentido, não faz sentido. Faz outra solução. Ou vive com as consequências, né, do mudanças climáticas. Uhum. Muito bem. Nós temos. Essa é uma questão palpitante. Isso aí é para muito. Se ainda houvesse bar, essa era uma questão para bar com muita cerveja. A Natália tem uma pergunta para você, que é relativa à mudança do preço de liquidação de diferenças do PLD, horário, que deve entrar em funcionamento em aplicação no Brasil em pouco tempo, se ele irá influenciar o mercado de armazenamento de energia, que ainda está no seu início também. Obrigado, Natália, pela pergunta. Exatamente. Agora, começando aí em 2021, a gente vai passar de um PLD que muda mensalmente, né? É um PLD fixo para o mês inteiro, que seria o custo da eletricidade. A gente teve essa possibilidade de fazer isso. O Brasil é um dos últimos países que tem um mercado com um custo de eletricidade variando o mês, porque a gente tem reservatórios grandes, hidrelétricas, que conseguem segurar qualquer variação diária de potência no custo da eletricidade, porque tem muita potência no Brasil com hidrelétrica. Só que aí você tem questão de secas, de quando você não tem muita água, que a potência baixa, e aí o preço não consegue variar de forma horária, é um problema grande aí para o Brasil. Sim, essa mudança para o PLD horário justamente tem a possibilidade de abrir o mercado para o armazenamento de energia. No momento, o PLD horário vai entrar em voga, né? E não tem regulação para viabilizar o armazenamento de energia no Brasil. Ou seja, você pode fazer um projeto de armazenamento, só que você vai ter que pagar ICMS para comprar energia para armazenar, ou seja, já não vai fazer mais sentido nenhum, porque ICMS é muito caro. E depois você vai ter que comprar, pagar transmissão para
transmitir energia da fonte geradora para seu sistema de armazenamento, depois pagar a transmissão de novo da sua bateria para o consumidor, que também aumentaria muito o custo. Ou seja, de forma prática, não seria viável você investir num sistema de armazenamento que, por si só, é um investimento caro, né? Você criar uma usina reversível dessa, uma bateria, é caro. E, então, são necessárias regulações para você poder comprar energia sem pagar ICMS para o armazenamento, para você, por exemplo, o PLD ele tem um limite, né? Mínimo, máximo. Você usar, ao invés de PLD, você usar o CMO, que é o custo marginal de operação, que varia de zero até negativo a R$ 1.900 por megawatt-hora. R$ 1.900 é o custo mais caro de energia. Eu acho que o CMO varia até o custo de déficit, que é R$ 2.800. Então, nesse caso, já começa a viabilizar. Se você tivesse armazenado energia quando você tinha disponível, você vender ao custo de déficit, provavelmente em um mês você já paga o seu investimento. Mas com PLD, por exemplo, já não paga, entendeu? Porque o PLD máximo chega a R$ 500 por megawatt-hora. Tem a possibilidade de você comprar uma bateria para instalar na sua casa, mas você não precisa investir em transmissão, porque a bateria, o armazenamento está do lado onde a demanda acontece. Aí você basicamente tem que comparar o custo de armazenar energia fora da ponta para gerar na ponta com diesel, né? Com gerador a diesel ou com outras soluções de geração de ponta. E a bateria realmente já está começando a ficar competitiva. No Brasil, existem, daqui a 1 ou 2 anos, pode ser que o armazenamento energético não para a rede como um todo, né? Mas para o consumidor final, ela viabilize e comece a aparecer baterias aí em supermercados, shopping centers, ao invés de geradores a gás e a diesel. E depois, né, na casa das pessoas, dependendo, claro, da tarifa que elas tiverem, né? Se tiver uma tarifa que o preço é fixo em todo horário do dia, não faz sentido. Se tiver uma tarifa que você tem preço diferente na ponta, aí já começa a fazer sentido. Muito bem. Pessoal, eu vejo o seguinte, nós já estamos aí com mais de 1 hora de palestra. Essa era a ideia, era fazer principalmente a apresentação do Julian ao programa, aos professores, aos alunos, fazer as conexões. Acho que isso ficou muito claro. Só tenho a agradecer pela qualidade da palestra, Julian, a qualidade das informações e esse mútua confiança que temos, né? Tanto você tendo confiado também na gente para dedicar um tempo da sua vida profissional aqui com a gente. Eu acho que vai ter bastante fruto disso. Não esquecer que você vai ter uma disciplina de acumulação aberta para o programa inteiro, que provavelmente vai ser em tópicos especiais em energia, no 3º trimestre, e abrimos com chave de ouro nosso ciclo de palestras. E fico à disposição de todos também, se quiserem dar um tchau. O chat está aberto. Eu agradeço aí também o Julian, né, pela ótima palestra. Boa sorte aí no trabalho, né, nas colaborações com o Schneider, com os demais professores também. Você é muito bem-vindo. E deixo a mensagem aí para o pessoal, então, que dia 27, né, aí a palestra com a mesa responda, com frase, e eu passei no chat aí o e-mail do Saulo, que é o representante do cliente, e também interagir um pouco, organizando esses eventos, propor coisas, trocar ideias, então são todos convidados para isso aí, tá? Muito obrigado a todos. Obrigado, pessoal. Boa noite.